começou, olha aí. Boa noite. Então, o que aconteceu? O que acontece? A gente teve simulado, né? Nossa primeira leva de simulado. E aí, os 2 simulados, só 7 pessoas fizeram. Aí, no segundo dia, 8 pessoas. A gente teve aula de matemática agora há pouco, e então, 1/5, a gente tem 41 alunos matriculados, então mais ou menos 1/5 só dos nossos alunos fizeram simulado. E mais ou menos 1/4, né, dos nossos alunos assistem aula. E o que eu posso fazer, o que qualquer monitor pode fazer, é isso que a gente faz. É vir cada aula. É pedir para vocês confiarem na gente. Porque, do fundo do meu coração, sem falsa modéstia, a gente é muito bom. A gente aplica um simulado que está entre os 3 melhores do país. Se você sai no final do ano fazendo 55 e 45 no simulado que a gente aplica, você, né, com a rede de simulado que a gente trabalha, você passa em qualquer ProUni do Vale do Aço. Porque esse resultado vai se repetir no Enem. Mas o que a gente pode fazer é isso. Mais do que isso, não tem como. Assistir aula para vocês, a gente não pode. Fazer lista de exercícios para vocês, a gente não pode. Chamar cada um no privado e perguntar o nome que eu estou vendo aqui que eu vou ler, tá? Natália, você tem dúvida? Não posso. Tamara, você tem dúvida? Eu não posso fazer isso. Nem tenho tempo e nem posso. O que eu posso fazer é oferecer aula e lista. Se só 1/4 das pessoas acham interessante assistir aula online, ao vivo, é só isso que eu posso fazer. Eu não posso pegar os outros 3/4 e colocar aqui e falar, assistam, e na casa deles. Primeiro, né, invadir propriedade no Brasil é crime, propriedade privada. É horrível ter que fazer isso, gente. Eu detesto. Isso que eu tô fazendo aqui agora é muito ruim. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Mas é necessário. Porque se você confia na gente, é incrível, sabe? É muito importante, é muito bom pra gente, é importante saber que você confia na gente, que você faça nossos simulados, que você assiste nossa aula. Mas eu não posso te dar mais nada. E aí nem é para quem está online aqui agora, ou para quem fez os simulados. Eu não posso te oferecer mais nada para você confiar em mim, ou confiar no monitor X, ou confiar no monitor Y. Eu não sei mais o que eu posso fazer para você entender que se você não assistir aula de humanas, se você não assistir aula de linguagem, se você não fazer essas listas, e você não tirar uma nota boa, você não consegue nem tentar para a Uni, que você não consegue nem entrar para disputar uma medicina numa UFES, na UFJF, de Diamantina e Teoflotone, que tem peso em linguagens e humanas. Eu não sei mais o que eu posso fazer para você entender isso. Então, essa parte é horrível. Sabe, eu gastar 5 minutos da aula para dar bronca em gente que nem precisa. Mas vai que alguém assiste gravado e entende. A única coisa que eu posso te dar é oferecer ferramentas para você confiar. Mais do que isso, pegar a sua mão e falar, por favor, confie em mim, a gente aqui está fazendo o nosso melhor, e mais do que o nosso melhor, a gente está fazendo esse trabalho com seriedade, pautado em materiais sérios, tirando o nosso tempo, buscando listas, buscando formas. Eu não posso fazer, tá? Eu espero muito que quem nunca assistiu uma aula online assista para entender como é mais importante, isso para a galerinha do YouTube que vai assistir depois. Quem não fez simulado, façam. Sábado começa uma nova rodada. Por favor, façam esses simulados. Tirem dúvidas desses simulados. Que seja a primeira e a última vez que eu tenha que entrar e pedir para as pessoas fazerem simulados. Porque isso é muito chato para mim, isso é muito chato para vocês. Escutar sermão não é bom, né? É isso, acabou a parte chata, vamos falar de sociologia. Alguém tem alguma dúvida sobre o sermão? Não, né? Então vamos para a parte que interessa. Sociologia, os clássicos. Alguém me fala onde eu parei, tá? É Tamara ou Tâmara que fala seu nome? Mas não, os nossos simulados,
acontece com a frequência que... Drauzio, escreve o nome da escola aí, dos simulados no chat, que está no YouTube. A frequência que a escola solta simulados, a rede dos simulados solta e a gente solta. Não é todo final de semana que eles têm simulado, né? Eles produzem simulado, então não é toda final de semana que a gente solta, não. Mas esse final de semana começa o segundo conjunto. Por favor, Grazi, você pode digitar aí para mim o nome? Que eu não verbalizei por causa da questão de estar sendo gravado. Eu vou digitar aqui. Isso mesmo. Esse mesmo. Tá? Aí é de acordo com o negócio. De acordo com o cronograma deles de simulado. Vamos lá, a gente falou sobre Durkheim, né? A gente terminou Durkheim, a gente começou o Viba. Começamos, né? A gente parou aonde do Viba? Foi aí? Ou foi um pouquinho depois? Que eu, sinceramente, não lembro. Tá, vamos voltar aqui que aí a gente começa o Viba do início. A gente falou que ele é a cara do Zé Neto e Cristiano, do Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, essa é a coisa mais importante da aula. Mentira. A coisa mais importante da aula é entender que o Viba, em contrapartida ao Durkheim, ele tem uma tendência individualista, né? Durkheim, ele pensava muito numa sociologia meio positivista, cujo o mais importante eram as relações sociais. Weber vai falar que as relações sociais são importantes, mas são importantes porque elas são feitas por indivíduos. E aí ele vai tentar entender a consciência individual, e ele também vai acreditar que as ciências humanas é intencional, né? Ele vai usar um método que a gente chama de método historicista. Durkheim usava lá o método positivista, que ele acreditava que um bom sociólogo era um sociólogo que era neutro. Weber vai falar que isso é impossível, não tem como ser neutro nas ciências humanas, porque as ciências humanas estuda a sociedade que é composta de indivíduos. E aí não tem neutralidade. Você escolhe estudar aquele fenômeno social, porque o seu olhar se direciona para aquele fenômeno social. E aí o Joãozinho vai escolher estudar aquele outro fenômeno social, porque o olhar dele se direciona para aquele olhar social. Então, existe uma intencionalidade, você tem que deixar essa intencionalidade clara, mas o bom sociólogo, ele é sim intencional. Já em Durkheim, o bom sociólogo não era intencional. E aí aqui em Viba, a gente começa a ver a ciência sociológica desvinculando do campo das ciências naturais, né? Porque quando o Comte lá no positivismo, fazendo a sociologia nascer, deu a ideia de ter uma ciência social que estudasse a sociedade, ele dava a ideia dela seguir os parâmetros das ciências naturais, né, de leis universais, de um pesquisador que fosse neutro, que olhasse de fora. Não, aqui Weber já está fazendo a divisão, né, separando. Quando a gente vê o próximo, não sei se vai dar tempo de entrar em Marx hoje, mas Marx vai quebrar totalmente talvez a ponte, né, entre ciências da natureza e ciências sociais. Marx vai falar que o sociólogo, ele é intencional e, às vezes, ele, inclusive, é mal intencionado. Deixa eu ver. Oi, Júlia. Ele vai falar que, às vezes, o sociólogo, inclusive, é mal intencionado quando ele falar de ideologia, tá? Mas aqui vamos continuar com Weber, Neto e Cristiano. Eu vi que eu tinha feito besteira nesse slide, agora eu lembrei. A ação social, né? O que o Weber vai procurar para estudar? Lá no Durkheim tinha sido os fatos sociais, aqui no Weber a gente vai usar a ação social. Ele vai falar que não tem como você estudar toda a conduta humana. É difícil, é impossível, não é humanamente impossível. Mas dá para a gente entender como são as relações sociais através da ação social. O que é a ação social? Toda conduta humana que é dotada de sentido. Ou seja, aquilo que para mim faz sentido é uma ação. Para mim faz sentido, é racional, e isso inclusive é subjetivo, né? O que é racional para mim, o que faz sentido para mim pode ser diferente para a Grazi, mas é tudo que faz sentido para o indivíduo. Aquilo é uma ação social, é uma conduta dotada de sentido.
E aí ele vai dividir em 4 tipos de ações sociais, que a gente já até viu na aula passada, que eu lembrei agora. A ação tradicional, que vai ter como fonte a tradição. Por exemplo, leis religiosas, né? Tem como a fonte delas as tradições. A gente tem a ação afetiva, que eu até dei o exemplo lá de quando relacionei com da aula do medievo, que aquele imposto lá da pernada, né, a primeira noite de uma serva tinha que ser com seu senhor. Então vamos supor que o marido dessa serva ficasse com muito ciúme e matasse o senhor. E aí isso seria tudo por um sentimento de ciúme, não seria pensado, né? Porque o Senhor, ele é grande, né? Ele detém muito poder. Então, a ação afetiva, ela é movida por sentimento e gera culpa moral. Essas 2 ações, as primeiras, a tradicional e a afetiva, elas não são racionais. Elas não são muito características da modernidade, depois da Revolução Industrial. O que é característico depois da Revolução Industrial são o número 3 e o número 4. A ação racional com relação a valores, ou seja, você vai ter razão, né? Você vai entender por que você está fazendo aquilo, vai ter sentido, só que a emoção ainda vai te guiar. Então, por exemplo, você se propõe a prestar um vestibular de medicina veterinária. E aí, você está sendo racional, porque você quer passar, ter um bom emprego, construir uma base financeira, mas ainda tem um fundo da emoção, que é, eu sou apaixonado por bichos, eu quero ajudar bichos, eu quero construir um centro comunitário de resgate de bicho. Então, você ainda tem a influência das emoções. Essa é a ação racional com relação a valores. A 4 é a ação racional com relação a fins. Você não pensa nas emoções, você pensa logo no resultado. É puramente racional. Então, eu quero passar em medicina veterinária porque eu pesquisei aqui na revista Forbes, nem sei se é na Forbes que pesquisa isso, mas pesquisei aqui na revista Forbes, está dando um salário muito bom, mesmo que seja veterinário para cuidar de coelho que faz teste de produtos, eu vou ser isso porque dá muito dinheiro. Então, a única... quer dizer que você é uma pessoa ruim? Quer dizer que é uma pessoa boa? Não. Isso aí não vai entrar nessa ação racional com relação ao fim. O fim dela é o que te guia é o fim da ação. O que me guia, por exemplo, nesse caso, eu escolhi medicina veterinária pelo valor. Simplesmente pelo valor do salário. O que me guia, por exemplo, a criar uma rotina de estudo é simplesmente para passar no vestibular. Então, você vai estar focando sempre no fim. Então, com relação a fins, a ação racional com relação a fins, essa é a diferença da ação racional com relação a valores. Ficou claro? A 3 e a 4, para o Vibar, tem mais a ver com a modernidade, já tem mais a ver com o momento pós-revolução industrial, né? Ele vai falar também, que eu lembro eu acho que a gente falou sobre esse slide, acho que foi aqui que a gente parou. As relações sociais, elas começaram lá com a formação das comunidades. E aí, ela era tradicional, né? As pessoas, por exemplo, obedeciam o pai, o homem da família mais velho, né? Porque aquilo era tradição. E aí depois foram mudando para a sociedade que envolve, para o que hoje a gente chama de sociedade, e envolve a racionalidade, que são os 2 últimos tipos de ação. Por que isso aconteceu? Por exemplo, hoje, tem muita gente que não obedece o homem mais velho da família, igual era no sistema patriarcado puro. Obedece o homem mais rico da família, né? Hoje, por exemplo, muita gente não se casa, o que era uma tradição até não sei qual tempo, mas início da década do século XX, vamos supor assim, era muito forte, tinha que se casar para constituir família. Hoje não, hoje as pessoas pensam primeiro em constituir carreira, pensam primeiro em se evoluírem educacionalmente. Então, ele vai falar que vai chegar uma época que tudo da ordem social vai ser de cunho racional e científico. E tudo isso vai fazer que gere um desencantamento do mundo. O homem vai ficar realmente desencantado, porque vai perder aquela magia, aquele miticismo para explicar as coisas. E até as ações do homem vão caminhar para ser sempre racional, sempre pensando no fim, porque a vida vai se acelerar muito. O cientificismo vai tomar conta da gente. Então, para a gente não perder
se perder na sociedade, a gente vai se desencantar. A gente vai querer explicações cada vez mais racionais, cada vez menos místicas, tá? Antes de passar para o tipo ideal, tem alguma dúvida no Vibar? Não? Ok. Ah, Eduarda. Eduarda, eu vou colocar o gabarito lá no grupo hoje, tá? Eu ia fazer isso, mas depois eu não achei onde eu tinha anotado. Vou colocar hoje, dessa lista. O que é o tipo ideal? O tipo ideal são conjuntos de um caso, né, de um fenômeno social ou de uma pessoa agindo socialmente que você pega para você estudar. Então, é um conjunto de características que se repetem várias vezes, que são mais gritantes, que você pega para estudar o fenômeno social, porque, de novo, é muito difícil estudar particularidades, né? É muito difícil para a sociologia vir cá estudar como a vida da Maria Cláudia funciona. Seria impossível, visto que a gente tem milhões de pessoas aí e cada uma, nas suas particularidades, são diferentes. Por isso que o Vibar vai falar que a gente pode estudar um tipo ideal, que é um conceito teórico e abstrato para conjunto de características que são recorrentes a um dado fenômeno social. E o tipo ideal que ele estuda principalmente é o tipo ideal do protestante, do protestantismo. Ele vai estudar isso com a intenção de falar como que a ética protestante fez o capitalismo se desenvolver. Como que países que se converteram ao protestantismo tiveram um desenvolvimento do capitalismo melhor do que países que continuaram católicos. Por exemplo, Portugal. Portugal continuou católico e Portugal, em tese, era para ter saído na frente, não a Inglaterra. Porque Portugal tinha colônias, né? E colônias ricas. O Brasil, né, que na época tinha ouro. A Espanha tinha várias colônias. A América do Sul, tirando o Brasil, o México, era todo dominação espanhola. Então tinha muito ouro, tinha muita prata. Por que esses países que continuaram católicos não conseguiram se desenvolver tanto com o capitalismo, mesmo já tendo uma base de riquezas, e a Inglaterra, que teve uma adesão ao protestantismo, os Estados Unidos, que era colônia, teve uma adesão ao protestantismo, tiveram tanto desenvolvimento, se deram tão bem com a ética capital. Ele vai falar que muitos da doutrina dos protestantes veio de João Calvino. E João Calvino tem uma teoria que é a teoria da que o homem é predestinado. E tem formas de mostrar que esse homem seria predestinado. Uma dessa forma é você ter riquezas em vida, riquezas materiais. Então Deus mostraria que você é escolhido porque você tem algumas riquezas materiais, alguns confortos. Isso dá uma paz, uma tranquilidade enorme para a burguesia, né? A burguesia era muito julgada antes pelo catolicismo, porque o catolicismo condenava o lucro. E a burguesia é uma classe que se enriquece através do lucro, porque o nobre não. Até para passar aqui. Vou repetir, Letícia. Vou acabar aqui e aí vou repetir o que é tipo ideal, tá bom? A burguesia, ela é uma classe que se enriquece, a gente vai ver lá na próxima aula de história, o renascimento das cidades, o renascimento urbano, a crise do feudalismo e o surgimento dessa classe burguesa. Ela começa a surgir porque vai ter excedentes, então ela vai para a cidade fazer essas trocas, e ela vai ficando uma classe rica, mas ela é rica por causa do lucro. Ela começa a emprestar dinheiro, e cobra juros por causa desse dinheiro. A Igreja Católica condena essa prática. Então, o burguês que é católico parece que ele está sempre em pecado. Vem João Calvino e fala assim, olha, Deus não condena o lucro. Inclusive, essa boa condição de vida talvez seja um sinal que Deus te deu de que sua vida lá no céu vai ser boa também. Isso é muito reconfortante para a burguesia. Mas para quem não está tendo uma vida boa e se converte para o calvinismo, né? Ele pensa assim, mas dá para ter uma vida boa, deixa eu trabalhar. O trabalho edifica o homem.
Lá, o clérigo católico, a nobreza medieva, não trabalha, né? Eles não trabalham porque trabalho é coisa de servo. O clero e a nobreza guerria e o clero reza. Quem trabalha é o servo. E João Calvino vai falar que o trabalho edifica o homem, está escrito na Bíblia. E aí as pessoas vão começar a trabalhar. Olha como que o protestantismo ajuda o espírito do capitalismo a adentrar. E aqui, não tem julgamento de valores, tá? O Vibar não está fazendo isso para julgar o que é melhor ou o que é pior, não. Ele está falando como que uma coisa leva a outra. Beleza? Agora vamos ver, voltar aqui na dúvida da Letícia, o que é o tipo ideal? O Vibar vai falar que é impossível você... Tô falando muito rápido, deixa eu beber água. Você estudar a sociedade particular. Seria o ideal. Já que cada indivíduo tem sua individualidade, tem suas crenças, tem seu modo de agir, mas isso é impossível. Então, para a gente estudar a sociedade, a gente vai criar um tipo ideal. A gente vai reunir todas as características de um fenômeno social, por exemplo, a conversão ao protestantismo. Quais que são as características dessa conversão? Então, a maioria é burguês, alguns servos que estão se enriquecendo, mudando para a cidade, estão se convertendo ao protestantismo, e a gente vai entender quais que são essas características dessas pessoas que se convertem, né? Elas são trabalhadoras, elas poupam dinheiro, elas têm tendências a pecarem menos que os católicos, que se mantêm católicos. Então, vai pegar todas essas características e formar um tipo ideal do que é ser protestante. Entendeu, Letícia? Porque não dá para estudar a família, por exemplo, lá, a família Land, estava tentando lembrar um sobrenome em inglês. A família Land, lá não dá para estudar o John Land, que virou protestante. Mas dá para estudar, porque ele é um particular. Mas dá para estudar as características gerais das pessoas que viraram protestantes. E aí esse é o tipo ideal que o Vibar publica um livro, né? Que é para falar como que o protestantismo ajudou o capitalismo. Seria isso. Porque a Inglaterra e os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, é extremamente calvinista. Esse assunto cai. Até, inclusive, vou aproveitar a pergunta da Júlia para falar que na aula que vem, se der para a gente começar Marx hoje, eu acho que não vai dar, não, mas se der, a gente, na aula que vem, vai terminar Marx e fazer um treinamento de questões, porque sociologia dos clássicos é o que mais cai no Enem. De sociologia, assim, de matéria, você tem muita questão interpretativa, que você tem que saber algo da sociedade, mas de autor, Durkheim, Weber e Marx é o que mais cai, assim, no Enem. Aí depois a gente tem um Bauman, tá? Os clássicos são muito importantes. São clássicos que são considerados fundadores da sociologia. E aí, por que os Estados Unidos tem muito protestante? Porque a Inglaterra, lá, Henrique VIII, ai, gente, Henrique VIII e a família deles, os Tudor, são minha paixão. Queria ter nascido uma Tudor. Ele cria uma nova religião, né? A religião anglicana, lá, depois que ele queria casar com a Ana Bolena, porque a primeira rainha lá não dava filhos para ele, filhos homens, aí ele vai se casar com a Bolena, e aí a Igreja Católica, porque a Catarina era prima do Papa, o Papa se recusou a assinar o divórcio, Catarina de Aragão, espanhola. Ele cria uma nova religião. Na verdade, o casamento é só uma desculpa, ele queria mesmo se desvincular do poder papal. E aí, começa-se a perseguição a todos que não são anglicanos. Então, muitos calvinistas fogem para a colônia da Inglaterra, para os Estados Unidos. E essas pessoas que fogem, como são calvinistas, um dos pilares éticos dela é trabalhar. Então, eles vão trabalhar sempre, vão trabalhar muito, porque o trabalho edifica o homem. Eles vão trabalhar e vão à igreja. Eles vão trabalhar e vão à igreja. Eles não vão gastar o dinheiro, que é um sinal de que você, uma vida boa, uma vida digna, que você poderá chegar ao céu, com prostituição, nas tabernas. Porque eles são mais rigorosos, entendeu? Então, eles vão
criando poupanças, e aí depois eles vão investindo em pequenas fábricas. Fez sentido? Por isso que para o autor, né, para o Viba, a sociologia de forma geral explica o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos e da Inglaterra com mais fatores, mas para o Viba, esse vínculo íntimo entre religião e economia trouxe um novo olhar sobre as relações sociais e sobre qual modelo econômico seguir, qual modelo econômico ser mais bem sucedido. Entendido? Isso pode ser um assunto bem interessante para o Enem cobrar, porque o Enem vem, alguns blogs que estudam Enem, vêm apostando na possibilidade de cair reforma protestante na prova. Por que a reforma protestante foi importante? E aí pode perguntar pelo viés econômico. Então, ficou bem entendido? Um novo modelo econômico necessitava de uma nova religião. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Vou passar, então. Se tiver também, depois a gente volta. Então, o Viba, agora, saindo um pouquinho das ciências sociais, vamos falar sobre ciência política e por que o Viba ganhou meu coração. Eu tive quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, eu tive um semestre só de Viba. Ele vai falar que na política a gente tem 3 tipos de dominação. Pode aparecer, tá, gente, em prova. Não coloquei aqui só porque eu acho legal, não, mas pode aparecer em prova, inclusive relacionando os tipos de dominação do Vibar com a política brasileira. E aí eu já fiz esse quadrinho para vocês, que é o próximo slide, se eu não me engano. O homem, não no caso, não só na política, mas nas relações sociais, sempre existe uma dominação. Então a gente tem 3 tipos de dominação. A dominação tradicional, então você é sustentada pelo hábito. Você sabe que aquela pessoa manda em você, te domina, porque aquilo é tradicional. Por exemplo, a autoridade familiar, né? Quando a criança nasce, ela aprende que o pai, enquanto ele estiver dentro da casa do pai, o pai toma decisões na vida dele. Por exemplo, em qual escola que ele vai estudar, que ele vai estudar, que ele não vai passar o dia todo jogando Free Fire. Então, ele precisa ir na escola. Meu filhado adora Free Fire, por isso que eu falei isso. E também tem outro tipo de dominação, que não é tradicional, é a carismática. A carismática, você vai ser sustentado pelo carisma. Sabe quando você fala que aquela pessoa é muito gente boa? Aquela pessoa fala muito bem. Aquela pessoa é uma pessoa doce, bonita, legal de se escutar. Ela fala aquilo que eu preciso e você acaba fazendo aquilo que aquela pessoa pediu. Os líderes populistas, né? A gente pode falar na Inglaterra lá, com a Evita Peron, peronismo e o marido dela. A gente pode falar também aqui com o varguismo. E aí a gente tem, então, essa dominação carismática do líder falar aquilo que você quer, os líderes das revoltas messiânicas no Brasil, Antônio Conselheiro, ele, pelo carisma, o carisma não é só ser uma pessoa bonita visualmente, ou ser uma pessoa que fala bem, é aquilo que te conquista. É aquela pessoa que te conquista, não racionalmente, mas porque ele fala algo que você precisa ouvir. É uma dominação extremamente perigosa. Por quê? Porque ela é pautada só em emoção. Você não raciocina se aquela pessoa é boa ou não pelo cargo. Você age lá, é como se você agisse com aquela ação, com aquela segunda ação. Depois, normalmente, vem uma culpa moral, né? Aquela ação social do Vibar também, a segunda ação, a ação do tipo afetiva, a dominação carismática, e ela tem esse elo em comum, né? É como se depois você age pela emoção, seja qual for a emoção, e depois, a paixão, o ódio, a vingança, depois normalmente te dá uma culpa moral. Racional, sustentada pelo aparato burocrático legal, né? Então, é o tipo de dominação que o Viba acha interessante para um líder, por exemplo, político, porque é baseado em constituições, é baseado na burocracia. Você não pode fazer o que quiser no Brasil, porque a gente tem uma Constituição. Falando em Constituição, pega um gancho, sábado tem aulão meu, da Mona e do Lucas, as constituições do Brasil. E o Brasil teve inúmeras constituições, isso mostra que a nossa política é meio bagunçada, de 10h30 a 12h30. Ah, tem aulão? E tem simulado?
Tem. Mas a parte boa é que vocês vão passar no final do ano e nunca mais vocês vão precisar fazer isso. Vocês vão passar raiva com outras matérias, tá? Porque à noite tem. A parte boa é que à noite tem. Não, Júlia, eu respondi isso. Você não estava na aula, não. Não é todo final de. Não é todo final. Não é todo final de semana, não. É de acordo com o cronograma do colégio que a gente usa os simulados, tá? Do sistema educacional que a gente usa os simulados. Aí, não é sempre, não. Normalmente costuma ser 4 sábados seguidos, aí uma folguinha. Aí depois 4 sábados seguidos. Não é do SAS, não. Alguém vai te responder aí no chat. Isso. Aí, a racional. Tá falando do aulão. Então, assim, não tem América e Galo no sábado à noite, depois disso, de tudo. Vocês relaxam vendo esse jogo. Torcendo aí pro melhor de Minas. Voltando aqui, não perca um aulão, gente. Constituições é muito boa. Para você entender a política do Brasil como um todo, para você citar na redação, para você ser um cidadão também, a parte da cidadania é importante. Me perdi. Estava falando das constituições, né? É assim que o... Deixa eu ver. É de 10h30 a 12h30. Vai ter um flower bonitinho lá no Instagram com a minha carinha, com a carinha do Lucas e a carinha da Mona. Falar nisso, o Lucas deu aula sem mim, ele ficou triste, nem senti minha falta, olha pra você ver. Vocês sentiram, né, gente? Eu sei. O coração de vocês não é ruim, não. Só o do Lucas que é. Voltar para minha aula. Racional é sustentada pelo aparato burocrático, né? Por isso que o VIBA acha ela importante. Por quê? Porque você não pode fazer tudo, sabe? Aqui no carisma, você fica tão envenenado, embebido daquela pessoa que você acha que ela pode fazer tudo. E na racional, não. Você tem uma constituição. Você votou naquela pessoa porque ela propõe mudar uma lei, ou porque ela propõe manter uma lei, porque ela propõe novas discussões, mas dentro do limite democrático constitucional. Pode ser também dentro de uma monarquia parlamentar, mas tem algo, um aparato burocrático, deixando aquela pessoa agir. E aí o Weber também vai falar que depois a gente tem, quando a gente vê Hannah Arendt, que na sociologia moderna, contemporânea, né, desculpa, na sociologia contemporânea a gente vai ver a Hannah Arendt, que o Enem também gosta bastante, ela e o Weber vão ter uma pequena discussão teórica, né, no caso, porque o Weber vai falar que só o Estado racional, parado pelas constituições, pode usar o poder físico, tá? O Estado, quando precisa usar o exército, é legal. Essa dominação dele é legal, é racional. E aí a Arendt vai falar que não, essa dominação do Estado por meio da violência, o Estado não deveria usar da violência. É uma discussão sociológica também que a gente vai ver daqui a pouco. O que é o Estado para o Weber, né? O Estado para o Weber, o Estado moderno, pós as revoluções industriais, pós a Revolução Francesa, as revoluções inglesas, é um Estado racional, dotado de legitimidade. Essa legitimidade vem das constituições, por isso só ele pode usar as forças físicas, só ele que pode usar as polícias, só ele que pode usar o exército, só ele que pode controlar as fronteiras, nenhum particular pode fazer isso, particular nenhum cidadão, entendeu? Poderia fazer isso. O Weber, por exemplo, se ele vivesse hoje, aí sabe que seria uma questão linda, mas que o Enem não faria isso, porque dá um pano para a manga danado, Weber e as milícias, porque para o Weber as milícias são um sinal que a sociedade não vai bem. Porque para a Weber, a sociedade só vai bem quando existe só o poder legal, só o poder do Estado. Se tem um poder paralelo e esse poder paralelo está chegando, quer dizer que o Estado falhou. Quer dizer que a dominação racional não tá fazendo efeito, a gente está imerso em outro tipo de dominação. É uma sociedade que não está avançando politicamente. Gente, essa questão seria linda. Nossa, como diziam, quase uma professora minha, quase evulei.
Por favor, INEP, me dá essa questão. Ficou claro para vocês o que eu falei do VIBA e das milícias? Porque para ele a milícia era um indício de que o Estado brasileiro ou qualquer outro país que teria milícias não está funcionando? Porque a dominação, a legitimidade do exército tem que ser do governo. A quem faz patrulha tem que ser a polícia dotada do Estado, do poder do Estado, não tem que ser outras pessoas, vinda de interesses particulares. Ficou claro, gente? Responde para mim. Dominação na política. Aí eu peguei a política brasileira, né? O tipo da ação pode ser carismática, baseada na afetividade, tradicional, baseada na ação de tradição, e na racional, que pode ser a ação, que é aquela terceira tipo, né? O quarto tipo, a ação com fins. Então, a carismática é baseada na ação da ação social da afetividade, a tradicional na ação social da tradição, a racional na ação com fins, né? Que você olha o fim daquilo. A legitimidade. Na carismática, normalmente a gente fala que a legitimidade é sobrenatural. A pessoa tem um ar de messiânico, né? Vamos pegar aqui Antônio Conselheiros, o exemplo que a gente tem é Canudos. Ou a gente também tem o mito, já lá em Portugal, Sebastiano, desculpa, do rei Sebastião, que o rei Sebastião ia voltar, ele que sumiu, ele iria voltar, né? O sebastianismo. Então, assim, tem um meio mítico que a pessoa vê o Messias naquele líder, ele que vai tirar a gente do mal, ele é iluminado, olha como esse homem fala, olha quando ele fala, vem umas nuvens brancas, o céu se abre, ele chega de cavalo e as pessoas vão abrindo para ele passar, porque ele tem algo sobrenatural. Administração, como que ele administra? Através da adesão, as pessoas aderem muito bem ao que ele fala, as pessoas acreditam muito nele, então, assim, é por isso que as pessoas continuam com ele. Às vezes nem faz muito sentido, ele faz algumas burradas, mas você pensa assim, vou continuar, porque, olha, ele é muito bom quando ele fala. Olha, você vê o semblante de Jesus nele. Olha, Jesus foi tão massacrado como ele está sendo massacrado. Tá? O tipo da ação tradicional, ela é menos intensa que a carismática, porque a carismática mexe com as nossas emoções. Ela é baseada nos costumes. O coronelismo, por exemplo, lá na República Velha, vocês vão ver com o Lucas, isso. O coronelismo, você faz aquilo porque é a tradição, você seguiu o coronel. E a administração dele se dá pela fidelidade. Né? Você é fiel àquele coronel, porque foi ele que deu a casa para sua mãe, é ele que te deu a caixa d'água, é ele que deixou seu filho estudar, é ele que falou que vai arrumar um casamento para sua filha com outra pessoa que mora ali na fazenda, para eles continuarem ali, ninguém vai morrer de fome. Então você é fiel. O líder normalmente é um patriarca, é um homem que cuida das fazendas, é o homem mais velho, que concentra o poder, ele é chefe da família, ele é chefe econômico, enfim, e ele também normalmente é um homem mais velho. Aquela novela, vocês não viram, né? Vocês são muito novos. Sim, a moça mostra muito o coronelismo, né? Os coronéis lá, e aí eles até brigam entre si. Não é Sem a Moça, não, é Cabocla. Sem a Moça da Escravidão. Passou no Vivo outro dia. Enfim, na Cabocla tem 2 coronéis, eles brigam lá, e aí você vê as pessoas que são fiéis a um coronel X e as pessoas que são fiéis ao coronel Y. Novela também é cultura. Análise sociológica. Andar rápido, porque nem deu tempo de eu começar Marx, que eu tô falando igual o Homem da Cobra. Racional, ação com fins, né? Qual que é o fim daquele governo? O que aquele governo vai melhorar? O estatuto, a legitimidade dele é um estatuto, é a nossa Constituição. A administração é por competência, você nomeia aquela pessoa para ser ministro porque ele é competente, olha ali a carreira dele na faculdade, sem mentir, né? Lá no LIC é importante não mentir, mas assim, você se mantém por competência. O líder é um burocrata de carreira, né? Ele estudou para isso, ele normalmente fez alguma faculdade de ciências políticas ou ciências sociais, ele se preparou. Um exemplo seria o presidencialismo constitucional a partir de 1988. A comparação entre Durkheim e Weber,
que é um quadro muito importante, sugestão, copiaria este quadro, tá? Eu tenho até copiado no quarto do meu irmão, que normalmente eu estudo lá, num post-it. O Durkheim, ele é evolucionista, ele acha que a história está saindo, sempre está mudando de um lugar menor para um lugar maior, as sociedades estão melhorando. O Weber não, o Weber acha que a história é multilinear, ela acontece de várias formas, sabe? Como se fosse uma roda saindo várias setinhas, assim, ó. Tem várias coisas acontecendo. O Durkheim não, é como se estivesse passando de uma fase para outra. O indivíduo, no Durkheim, ele é condicionado pela consciência coletiva. No Weber, não. No Weber, os indivíduos agindo, né, interagindo entre si, vão concedendo uma dinâmica da vida social, tá? Então, ele não é só condicionado pela vida coletiva, não. Ele vai agindo e aí, assim, agindo, ele vai mudando a sociedade vai mudando ele. Mais ou menos uma troca. O objeto de estudo do Durkheim são os fatos sociais. O objeto de estudo do Weber são as ações sociais. As correntes sociológicas do Durkheim é o funcionalismo, e a sociologia é funcional, ela tem que lhe dar respostas. O positivismo, né, neutro, usando leis universais. Para o Weber, não, é uma sociologia compreensiva, você tem que entender aquilo que está acontecendo, compreender quem é aquele indivíduo e por que ele está agindo assim. No método de análise do Weber, já que é funcional, você tem que explicar. No Weber, não, no Durkheim, já que é funcional, você tem que explicar. No Weber, você tem que interpretar. É mais importante entender do que explicar, ok? Enquanto o Durkheim procurava construir seu objeto de pesquisa baseado na metodologia das ciências naturais, o Weber já passava para uma experiência historiográfica, interpretativa. Aqui, ó, ciências no positivismo, ciências naturais, ciências sociais juntas. Aqui em Weber, separando, Marx vai cortar no meio. Quer dizer que o Weber está certo, quer dizer que Durkheim está certo, quer dizer que Marx dá certo? Aí vai depender, porque aí vai ter sociólogo na contemporaneidade que vai seguir o Weber, tem sociólogos na contemporaneidade que vai seguir o Marx, e aí depende da linha que o sociólogo vai querer seguir. Esses três são exatamente chamados de clássico, porque eles vão inspirar outras pessoas. A sociedade moderna, para Durkheim, se considera, se caracteriza, né, pela passagem da solidariedade mecânica, que aquilo você fazia porque era assim que era, e para a solidariedade orgânica, que a gente é independente, enquanto para o Weber é o avanço da racionalização. A gente está ficando cada vez mais racional, então a gente está ficando cada vez mais racionalizado, mas isso não quer dizer que é bom, porque vai chegar uma hora que a gente vai ficar desencantado. Agora sim, terminamos. Alguma dúvida? Terminamos. Ficou claro? Isabela, você está aqui já? Vamos parar de apresentar? Muito obrigada para quem assistiu a aula. Desculpa pelo sermão do padre Antônio Vieira. Inclusive, Isabela, dessa matéria, não sei se ela deu ainda. Eu gosto dos sermões do padre Vieira.